Você é o pai que seu filho quer ou que ele precisa? Somos pais extraordinários? Vem com a gente nesse bate-papo. A paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Carlos da Igreja Azaf. Nós somos uma igreja que cuidamos de família. Nós acreditamos na família, somos mentorados pelo pastor Otoniel, pastor Elisa, e hoje é um dia muito especial, porque é algo relevante da parte do Senhor, nós temos algo a conversar com vocês. A paz do Senhor, eu sou a Aline, casada com o Carlos, vamos rumo aos 11 anos de casamento, temos 2 filhos, o Igor de 11 anos, a Isabelle de 7 anos, e hoje nós vamos bater um papo sobre criações de filhos. E temos hoje um casal mega especial convidado aqui com a gente hoje para a gente bater esse papo. Trouxemos aqui para conversarmos um pouco e compartilharmos experiência, um amigo, pastor da nossa igreja, pastor André, pastora Thaís, sejam bem-vindos aqui conosco. É isso aí, meu amigo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Nós estamos muito felizes, né, por estarmos aqui para poder compartilhar desse assunto tão importante, né? Então, como nosso amigo já nos apresentou aqui, nós servimos como pastores, tanto eu como a minha esposa, aqui na nossa igreja, que tem essa visão familiar. Então, temos aprendido muito com os nossos pastores, né? O nosso pastor sênior, que é o pastor Otoniel, juntamente com a sua esposa, a pastora Elisa, ensina muito, passam muitos ensinamentos para nós a respeito de família, criação de filhos. Então, nós estamos muito felizes, tenho certeza que a gente vai aprender bastante nesse tempo. Espero que você aproveite. A paz do Senhor a todos vocês. Meu nome é Thaís. Eu tenho 2 filhos, o Isaac, que tem 3 anos e 3 meses, e o Benjamin, que tem 2 anos e 9 meses. Nós estamos casados há 7 anos. 7 anos, amor? 7 anos. Já? Graças a Deus. E cumprindo esse ministério aí de trabalhar com as novas gerações também aqui na Igreja Azaf. Amém. A respeito da criação de filhos, né, eu acho que é um assunto super importante e um grande desafio hoje, né, nesse tempo, que é uma geração tão para frente, uma geração que atua aí muito, e se a gente não se atualizar quanto a isso, acaba sendo um grande desafio, um grande desafio para os pais, né, na questão da criação dos seus filhos aí. Eu acredito que para você criar uma criança hoje, ela não tem assim uma fórmula mágica, né? Faça desse jeito que vai dar certo. Eu acho que nós temos que nos adaptar cada um dentro de uma realidade, e criação de filhos não é matemática. Faz isso e isso que o resultado é esse. Mas algo muito importante que a gente não pode deixar, que eu acho na criação dos nossos filhos e para nossa família, é a questão da essência, né? A essência daquilo, dos valores, dos princípios que a gente tem, que são bíblicos. Então, se você mantém essa essência dentro da sua casa, aí nessa questão acredito que não tem como falhar, né? Inclusive, meu amigo, tem um texto das Sagradas Escrituras que está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, a partir do verso 6. Eu vou ler aqui com vocês. Está escrito assim: Palavras do Senhor dirigidas a Moisés. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o verso 7, que é o que eu mais gosto. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, ele está falando de várias formas e de repetidas vezes, né? Então, sentado à mesa, você vai estar andando, você vai estar caminhando, você vai estar numa atividade diária, você vai estar lembrando dessa ordem que é a respeito da palavra de Deus dentro dos nossos corações, como o próprio salmista já disse, né? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, para completar aqui um pouco dessa fala do Carlos aqui, eu acho que é muito importante a gente ter isso definido nos nossos corações. E para a criação dos nossos filhos, não existe fórmula mágica, não existe um mais um vai ser 2. Pelo contrário, nós temos 2 filhos, né, com idades próximas, aproximadamente 1 ano e meio aí de diferença, mas já uma baita diferença.
e a gente nota que cada um já tem uma personalidade diferente, então automaticamente a gente precisa ter um tratamento diferente, um olhar diferente, e sem esquecer que o primordial está aqui na palavra de Deus, que é a nossa grande bússola rumo ao nosso destino. Isso é bem interessante, né, pastor André, pastora Thaís, porque vocês estão com 2 filhos, né, menor que os nossos. Nós já estamos com o Igor já entrando na adolescência aí, e algo assim que, igual você falou, é primordial a palavra de Deus. Então, o tempo todo nós temos que estar lembrando e fixando no coração deles a respeito da palavra de Deus, a respeito dos princípios bíblicos, os valores que eu recebi dos meus pais e passar para ele, que aí sim nós vamos ter aí, que é um ponto que eu acho bem interessante na criação de filhos, nós vamos ter aí filhos responsáveis. A gente costuma separar um pouco aí a questão de ter filhos obedientes e ter filhos responsáveis, né? Qual que é a diferença aí? Qual que é a intenção? É bom ter filhos obedientes? Poxa, é ótimo, né? Mas você ter filhos responsáveis já caracteriza realmente esse valor já internalizado já no seu filho. Por quê? Eu acho que quando você tem um filho obediente, ele te obedece a partir que ele tenha uma ordem, né? Então ele só faz algo se você ordenar. Isso não é ruim, mas quando você consegue fixar no seu filho as responsabilidades que ele tem, né? Já ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quais os valores que foi colocado nele ali. Eu acho que isso facilita muito na criação, e ele já gera essa responsabilidade, esses valores, esses princípios aí na criação, e ele toma para a vida dele, né? E o que a Thaís também, ela pegou essa palavra aí para a gente também discutir a respeito desse texto aqui, é a palavra que ele fala: tu as inculcarás. Exatamente. É, amor? Inculcar significa um transitivo direto de gravar, imprimir algo no espírito de alguém e repetir seguidamente algo. Então, se a gente conseguir internalizar isso no espírito dos nossos filhos, a gente vai ter uma continuidade, né? Vamos passar para as próximas gerações aquilo que nós aprendemos dos nossos pais e aquilo que, né, tá aqui na palavra, que veio lá dos nossos antepassados. Lá é tudo das escrituras, é a palavra do Senhor que veio pro coração dos nossos pais, que agora está nos nossos corações, que vai pro coração dos nossos filhos. E a importância também de você apresentar Jesus para os seus filhos. Acho que isso é primordial também nesse internalizar. Como que você internaliza alguma coisa palavras, dentro, né, da criança, né? Então é você realmente viver com Jesus dentro do seu lar. É você respirar Jesus, é você ter a conduta, né? Porque isso é bem profundo, né? Quando você pensa em, nossa, como que eu vou internalizar isso na vida do meu filho, né? Porque é uma coisa que você pensa assim, mas não sou eu, é Deus. Não, é o seu papel também, né? Eu acho que primordial é o papel do pai e da mãe, viver, respirar e apresentar Jesus para os seus filhos, para que eles cresçam filhos responsáveis na presença do Senhor, né? Eu acho que aí é um ponto também. Eu acho que, e é um grande desafio para nós, pais, eu acredito que, né, todos alguma vez já falamos isso para os nossos filhos, né, nessa questão que a Thaís falou, de quantas vezes, né, de a gente ter que falar com ele repetidamente até ele internalizar isso. Mas o quão difícil que é isso, porque às vezes você orienta numa questão, ele volta a fazer de novo, orienta de novo. Chega uma hora que você fala, poxa, mas eu já te falei isso e eu vou ter que falar de novo. E tem pais que até largam a mão, né? Fala, desisto. Não desiste. Não desiste porque é a sua família, é o seu filho, você está justamente isso, né? Internalizando isso nele. Então, quantas vezes você vai ter que falar isso para ele de novo? Eu tenho uma novidade para você. Quantas vezes for necessário, né? E a Bíblia fala, deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho, assentado em tua casa, ou seja, são o tempo todo. Várias fases, são vários processos. É numa refeição, talvez você quer, minha esposa, por exemplo, gosta de fazer aquela refeição tranquila, acorda pela manhã, gosta de tomar um belo de um café da manhã, bem tranquila, né? Aquela primeira refeição do dia. Aí de repente a gente junta os nossos dois pequenos, né? Aquelas pequenas joias,
pra tomar aquele café, aí um derruba o leite, aí já a caneca cai no chão, aí pronto, aí você já começa, né, com aquela tensão ali, e você precisa, como já foi dito aqui, você precisa ter isso muito bem fixado, dessa paciência, dessa perseverança, de você insistir, não desistir de ensinar o seu filho, logicamente, não só questões morais, questões do dia a dia, do respeito, de ética, de valores, mas principalmente da palavra do Senhor, que é muito fundamental para a nossa vida, para a nossa existência. Então, é você não desistir mesmo, é você abraçar o seu filho e lembrar do poder das palavras, meu amigo. O poder das palavras. Eu disse isso alguns dias atrás, que eu estava saindo da casa do meu sogro e eu ouvi uma mãe falar para 2 filhos: ah, você não presta pra nada, você não sabe nem colocar seu chinelo, porque eu vi que ela tava com pressa ali e ela: poxa, coloca seu chinelo, menino, você não presta nem pra colocar seu chinelo. Então você tá dizendo isso, você tá encucando. Quanto mais você repetir isso: ah, você não presta, você não sabe fazer nada direito, ah, o que eu faço com você? Né? Falamos um pouco sobre isso. Sim. Então, o poder das palavras, dessa persistência e você liberar palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos é muito valioso. É que assim, como que você vai falar para uma criança o que eu faço com você? E o que ela vai te responder? Não sei. Você que deveria saber. Você é minha mãe, você é meu pai, você deveria saber o que você vai fazer comigo. Né? E aí entra onde eu acho que o inimigo já entra, né, naquele desequilíbrio do lar, porque aí a mãe fica descontrolada e o filho fica com aquele pensamento: nossa, será que minha mãe não me quer, né? Dependendo da idade do filho, até, né, acha que a mãe não ama, né? Então tem que tomar muito cuidado realmente com essas palavras. Eu acho que quando a gente entende que há uma ordenança do Senhor, a gente trata isso com muito mais responsabilidade, né? E a gente consegue passar isso para os nossos filhos de uma forma mais natural, porque eles aprendem pelo exemplo, né? Então começa por nós, né? Então a partir do momento que a gente acorda e a gente, né, como estávamos falando aqui, acorda, nós agradecemos ao Senhor, eles olham para nós e nós somos: filhos, hora de agradecer ao Senhor pelo alimento. Então ele já viu o que eu fiz e agora ele está escutando o que ele precisa fazer também. Então isso está sendo passado para ele de 2 formas, né? Tanto como uma ordem e também como um exemplo para ele seguir. Então é muito importante esses princípios, que a gente é muito básico, assim, fala assim: nossa, no café da manhã a gente acorda agradecendo ao Senhor, mas nós temos hábitos terríveis de acordar. A primeira coisa, a gente pega o nosso celular, a gente vai fazer qualquer outra coisa que não seja agradecer ao Senhor. E também ao deitar ou durante o dia: filho, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, uma história da Bíblia, vamos falar do Senhor, porque nós temos um mandamento que fala no versículo anterior, no 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E esse é o primeiro mandamento, né? Então a gente precisa mesmo ali repetir, insistir 10 vezes mesmo para os nossos filhos, para que eles recebam essa verdade e vivam ela completamente. Exatamente. E eles vão passar a ser mais responsáveis também com isso e tratar com... Essa questão da gente manter a paciência e falar quantas vezes for necessário para os nossos filhos é interessante, porque quando é para nós isso, a gente aceita, né? Porque quantas vezes, aí eu faço uma pergunta, né? Quantas vezes que nós erramos e nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão? E nós já adultos, já com a mente já formada: pô, Senhor, eu errei de novo, me perdoa. E o Senhor perdoa. Mas na hora de nós perdoarmos o nosso filho, orientarmos ele de novo, poxa, mas eu já falei isso com você, e você já não ouviu um sermão, você já não leu uma passagem bíblica sobre isso, sobre deixar o pecado, e você foi lá e errou de novo, né? Eu até costumo fazer uma pergunta e pra gente refletir mesmo: será que você precisa ouvir mais um sermão, ou será que você precisa aplicar o sermão que você ouviu a semana passada, né? Então, isso nós como adulto. E uma criança, né? Como que é? Então, essa questão da paciência, de você fixar mesmo e falar quantas vezes for necessária, é importante aí para a criação dos filhos. Isso, né? Para todas as idades, né? Nós estamos falando dos nossos que têm essas idades, mas até um adolescente com 18, que está aí
um jovem que está aí no seu lar também, né? Então, assim, que seja para todos, que se os nossos filhos ser criado nessa responsabilidade, ele não vai se perder porque ele sabe que é a responsabilidade dele, né? Ter o princípio, servir a Deus, estar ali em comunhão. Então, ele não vai, assim, se perder. Eu tenho até um exemplo muito curioso disso aí, que foi esses dias a Thaís, ela pegou a gente estava numa refeição, não sei se era o café da manhã ou o almoço, não me lembro, mas ela pegou um potinho, acho que com maçã, para as crianças comerem, e ela entregou para mim. Eu pedi para ela, amor, traz aí pra gente e tal. E quando ela trouxe para mim, eu não falei nada, fiquei quieto. E quando ela saiu, o Isaac falou, papai, você esqueceu de falar obrigado. Então, você imagina como a criança, ela presta atenção, ela absorve tudo porque nós temos esse hábito, né? Obrigado, de nada, por favor, licença. Até o Benjamin que tá trocando umas palavrinhas hoje, ele fala licença. Né? Então, é tão bonitinho, né? Mas assim, é a forma mesmo como nós procuramos criar os nossos filhos, e dá certo. Se você papai, você pai, você mãe aí que está nos ouvindo, se você realmente insistir, você ter esse compromisso com a sua família, que é a célula máter da sociedade, pode ter certeza, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor Jesus, nós vamos construir uma sociedade bem estruturada a partir das nossas famílias que são estruturadas, no nome de Jesus. É isso que eu queria. Amém. A família, ela é um projeto do Senhor, né? A gente sempre costuma falar isso. E a gente não tem dúvida que o Senhor constituiu a família. E o inimigo, sabendo disso, ele luta com todas as armas para quê? Para destruir a sua família, porque ele sabe que ele destruindo a família, ele destrói a sociedade, né? Ele consegue aí adentrar na igreja para tentar destruir, destrói, né, a vida no casamento. E ele destruindo uma família, essa criança já nasce num lar desestruturado, que já vai gerar a família dela também desestruturada. Então, o poder que o inimigo tem, se ele conseguir destruir uma família, é muito grande, né? E é por isso que o responsável disso, para blindar realmente a nossa família, somos nós, né? Para nós direcionarmos os nossos filhos, para ele nascer e ser criado numa família bem estruturada, com base bíblica, né? Com os valores, os princípios bem estabelecidos ali na vida dele, porque dali ele vai construir a família dele, e isso cada vez mais a família vai sendo fortalecida no Senhor. Eu costumo até dizer que, né, o meu teto, então de tudo que eu construí, de tudo que eu aprender da Bíblia sobre Cristo, o meu teto é o alicerce dos meus filhos. Então eles vão começar a construir a partir disso, né, para cada vez mais ser forte. A intenção que eu tenho é que a família dos meus filhos sejam mais fortalecidas no Senhor, mais estruturada do que a minha, e isso sucessivamente, né? Porque para assim nós temos aí cada vez mais uma sociedade fortalecida em Cristo, né? Um texto muito importante aqui que eu estava observando também é o texto de Miqueias, no capítulo 6 e o verso 8, né? Lê aí pra gente, amor. Miqueias 6:8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha só que interessante, né? Ele vai dizer aqui que o que o Senhor exige, né? Do homem ali. Então, esses 3 pontos que diz nesse texto aqui, eu acho que é uma base primordial aí para a sua família, para a construção, né, da sua família e na criação dos seus filhos, né? Então a gente destaca aqui que pratique a justiça, né? Que ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu acho que esses 3 pontos aí, que se a gente conseguir estabelecer realmente dentro da nossa casa, em família, na criação dos nossos filhos, a gente tem grande chance aí, né, de ser uma potência realmente nas mãos do Senhor aí e anunciar o reino de Deus através das nossas vidas, né? O Senhor exige, né, que nós somos justos, e nós sermos justos na criação dos filhos pode não ser algo tão fácil assim, né? Porque
nós pensarmos isso 24 horas dentro da nossa casa, nossos filhos, né, como a pastora Thaís falou, estão nos observando o tempo todo, né? Então, a cada atitude que você tem, ele está te observando. E quando você tem aí 2 filhos ou mais aí, não que você vai amar um mais que o outro, mas de repente, às vezes involuntariamente, você tem algumas ações dentro da sua casa em relação aos seus filhos que acaba sendo injusto. E você não percebendo isso, o seu filho está te observando, né? E o Senhor quer que nós sejamos justos em tudo. E isso vale muito porque isso fica fixado no coração do seu filho, né? Acho um tema muito importante e relevante. Esse senso de justiça, né? Para o filho saber os limites, ele saber o que realmente precisa ser feito na hora certa, no momento certo com as pessoas. Pode ser que você tenha um filho pré-adolescente, ele está passando uma situação na escola e você vê que esse princípio de justiça, né? Não de se vingar de alguém, mas de você ser justo, de você fazer as cobranças certas no momento certo, como isso é importante. E até mesmo se tratando dentro de casa, né? Para que isso seja tão internalizado, enraizado dentro dele, que lá fora ele vai colocar em prática tudo quanto ele tem recebido dentro de casa. Também na criação, né? No caso, 2 filhos, né? Vamos fazer um cenário aqui, 2 filhos, um filho com uma idade menor, né? E o outro filho, um adolescente já. Então, ter essa justiça também no tratamento, né? Porque às vezes os pais se apoderam ali no filho menor, porque requer mais atenção, requer mais cuidados e acaba deixando esse adolescente mais de lado, porque acha que ele já está ali meio caminho andado. Mas às vezes o adolescente sente falta também. Às vezes ele se sente injustiçado, né? Em alguns pontos dos pais, ali no tratamento ou até no carinho, no amor. Isso é muito sério, precisa tomar muito cuidado, porque o adolescente ele está nessa fase de transição, de formação, né, de identidade. Então é importante os pais também dividir esse amor, essa atenção na criação, né, dos dois, para estar o equilíbrio, né, ter um equilíbrio dentro do lar. Como que isso é tão importante e a pessoa leva isso para a vida dela inteira, né? Nós trabalhamos com casais e quantas vezes que a gente observou alguma situação dentro do casamento e eles passando por situações ali sem saber o porquê, e aí a gente começa a conversar, ora ao Senhor e pede para Deus trazer, né, a memória, o que está acontecendo, por que você tem essa reação no seu casamento com a sua esposa quando alguma situação acontece. E nós oramos ao Senhor e às vezes o casal lembra, ou o marido, a mulher lembra, fala, nossa, eu lembrei quando eu era criança, quando eu era adolescente, meu pai falou isso pra mim, a minha mãe me tratou desse jeito, e isso refletiu no casamento, né? E traz complicações ali no relacionamento do casal por uma situação que ele teve na infância. Olha como que isso é importante, como que isso a pessoa carrega durante a vida dele e sem saber, né? Às vezes reflete no casamento, reflete na vida profissional, reflete durante a vida dele toda. Então, você blindar o seu filho quanto a isso, né? É questão de você orar mesmo ao Senhor e criar os seus filhos, né, na palavra de Deus, com os ensinamentos, os princípios ali. E você vai blindar o seu filho e ele entrar para um casamento, ele entrar no mercado de trabalho, ele ter a vida dele já com a formação dele, quem ele é em Deus, né? A gente fala muito isso, quem que ele é, o que ele é para Deus, já formado nisso. Então, quando vir alguma dificuldade no relacionamento futuro dele, no casamento, na empresa, ele vai estar isso bem fixado, quem ele é, quem os pais dele é para ele, e que ele foi criado com justiça, as ações dele. Eu acho que isso é bem válido, né? Até puxando um gancho, né, sobre isso, a fidelidade, né? A gente tem uma geração tão desapegada hoje, né? O pessoal é tão mesmo desapegado. Antigamente a gente via as pessoas tendo nos seus relacionamentos, até mesmo durante o passar do tempo, né, nas empresas, 20, 30 anos dentro de uma empresa. Hoje não, hoje a pessoa ela não se prende muito à questão de, nossa, eu tenho tanto tempo de empresa, até mesmo carro, né? Hoje tem vários aplicativos aí para você andar de carro, então não tem mais aquela questão de posse, de você ter um carro, aquele sonho para alguns, né?
mas para a grande maioria dessa geração desapegada, a gente também trabalhar sobre a questão da fidelidade, né? A fidelidade aos valores, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade na família, a fidelidade dentro do casamento, a fidelidade que você vê, né, dentro da sua casa. Isso também é um valor inegociável para nós construirmos dentro da nossa casa. Não dá para ter a criação de filhos, né? Você construir uma família sem essa palavra aí, sem esse valor dentro da sua casa, né? A questão da fidelidade. E aí a gente retoma aqui porque as crianças estão observando isso. Elas estão observando isso o tempo todo. O quanto você é fiel dentro da sua casa. Fiel, né, ao seu cônjuge, aos seus filhos, fiel à empresa que você trabalha, a Deus, né? Fiel à igreja, fiel ao seu pastor. Isso tudo o seu filho está te observando, né? E um deslize que você dá, isso reflete diretamente na vida do seu filho e na criação dele. Então, poxa, mas a responsabilidade então é toda minha, é toda sua, né? Do pais, né? Pai e mãe, a construção, a formação do seu filho é responsabilidade sua, e ele está observando tudo isso. Então, e hoje em dia é isso que você falou, né, pastor? É a questão a fidelidade hoje, infelizmente, está muito escassa, né? Porque a pessoa, para ela, tanto faz como tanto fez. Uma amizade, poxa, foi bom o tempo que durou e agora não tem mais aquele vínculo, né? Aquele vínculo, não tem mais aquele vínculo de você permanecer. Falar, não, isso aqui é para a vida toda, né? Não tem. Então, essa questão da fidelidade é algo muito importante que a gente precisa fixar bem na mente dos nossos filhos aí. E como consequência, nós vamos partir para esse último tópico, se assim poderíamos dizer, né? Que é a humildade, de você saber reconhecer os seus erros, saber reconhecer os seus limites, saber dar essa pausa, mostrar isso para os seus filhos, né? O momento que você erra, o momento que você precisa recuar, o momento que você precisa reconhecer que não foi legal uma atitude, é você passar por cima de você mesmo, é você passar por cima do orgulho e automaticamente semear, você plantar mesmo, enraizar tudo aquilo que nós temos falado desde o início desse bate-papo, de você persistir todos os dias caminhando, você na mesa, você deitando, você se levantando durante os seus afazeres, as suas atividades diárias, você não desistir de plantar na vida dos seus filhos. Uma das coisas também que eu acho importante nessa questão da humildade é você saber o momento que você está aprendendo com seu filho. Porque somos adultos, né, claro, e aí a criança, você acha que você não vai aprender nada com ela, mas não, a criança, ela tá te ensinando todos os dias, se você parar para observar. Eles te ensinam todos os dias atos de amor, de carinho, de fidelidade, de respeito, de atenção, né? De dividir as coisas com o próximo. Até quebrantamento a Deus mesmo. Eu vejo isso pelos nossos filhos, né? A gente tem aprendido muito lá em casa com os nossos filhos, né? E se você está atento com essa visão, até espiritualmente, você acaba até sendo renovado através dos seus filhos. Você é renovado na palavra, você é fortalecido dentro de casa, com os seus filhos. Mas tem que ter essa percepção, né? O que eu tô aprendendo com essa atitude do meu filho, né? De repente dele se desculpar com o irmão, né? Até os adolescentes aí, às vezes tem 2 adolescentes em casa, às vezes tem esse temor, essa coisa de não foi legal, me desculpa. E aí você observa isso no seu filho e fala, nossa, né? Então você vê o resultado do que você tá construindo, né? Aí você vê que você tá refletindo também a sua vida, né? Você está refletindo aquilo que você tem de princípios e você fala, nossa, tá valendo a pena, porque é uma construção. Não pense que criação de filho é receita de bolo e da noite pro dia vai dar tudo certo, que não é. É uma construção, e a humildade também é um reflexo, né? Eu vejo como um reflexo e é um ingrediente poderoso. A gente ser humilde na criação dos filhos, né? A gente até aprendeu isso com o Ministério Infantil aqui da igreja. Lembrando, né, o seu filho, ele é cheio do Espírito Santo. Então, você reconhecer isso
e ser sensível, né? Igual a Aline falou aqui, ser sensível à voz do Espírito Santo. Então a gente tem muito que aprender com os nossos filhos, né? Às vezes numa palavra é o próprio Deus falando com você através do seu filho, e você ser humilde para receber isso, né? É algo, a gente tem até um testemunho que me veio à mente aqui, do irmão aqui da nossa igreja, que o filho dela orou por ela, né? Impôs as mãos na cabeça dela e o filho dela orou, ainda pequeno, e a irmã foi curada, né? Porque o filho é cheio do Espírito Santo, até através daquilo que a gente comentou aqui no começo, de você lançar palavras, né? Profetizar na vida do seu filho, profetizar bênção, porque isso tem um significado muito importante. Então, o seu filho é sim cheio do Espírito Santo, e você tem que ter essa humildade de reconhecer isso, a humildade de você aprender com ele, igual nós dissemos aqui, e você, ainda quando você errar, quão glorioso é isso, né? O quão significativo é isso para você e para o seu filho. Você errou, você chegar no seu filho e falar: filho, me perdoa, né? Hoje uma palavra também que está cada vez mais escassa, né? O perdão. Não é fácil, né? Não é fácil. Quão difícil é isso, né? Você chegar pro seu filho, que você está ensinando ele, você chegar e falar: eu errei. Também tem eu vivi nessa semana um aprendizado, né? Os filhos estão tendo aula em casa, online, e aí o Igor de 11 anos foi fazer uma prova online. E aí ele me chamou nessa prova e falou: mãe, vem aqui, eu tô com dificuldade nisso. Mas eu falei: tá bom, né? Subi, fui lá ver tal, o questionamento dele, e acabei que eu falei a minha opinião da questão, né? Só que ele sabia qual era a resposta, né? Ele sabia qual era a resposta. E aí ele foi na minha resposta. E aí quando ele fechou, ele errou a questão que eu falei, né? E eu falei assim, eu fiquei assim: mas filho, nossa filho, você me chamou e eu errei. Ele falou: mãe, calma, a gente erra, mas da próxima vez a gente vai acertar, né? Tipo assim, nós somos humanos, mãe, calma, né? Um erro aqui, mas nós vamos acertar. Então, assim, você vai aprendendo que você é ser humano, né? Você precisa aprender também a ser justo consigo mesmo. Consigo mesmo, olha aí. Não é verdade? Você ser justo consigo mesmo, né? Esses dias até comentando com amigos, né, que são líderes aqui do Ministério Infantil da nossa igreja, a Josley comentava, falando: olha, quando nasce um filho, né, nasce o pai, nasce a mãe ali, e nasce a culpa, né? Porque você se sente culpado. Ai meu Deus, será que eu fiz errado? Né? A gente muitas das vezes tem essa preocupação de passar aquele ensinamento. A gente pode até mesmo ter um momento de falha, um momento de deslize, mas saber reconhecer. Automaticamente a gente vai estar implantando isso na vida dos nossos filhos. Sim. Ou seja, na sociedade, amanhã, quando ele estiver diante dos problemas, dos dilemas da vida dele, ele vai saber recuar. Ele Sim. vai aprender o que é você voltar atrás, reconhecer que um erro, ele pode ser reparado a partir do momento que você usa o ingrediente da humildade, do perdão, do reconhecimento e você passar por cima do seu orgulho, né? É algo então que a gente tem que fixar muito bem na nossa mente, né? Nós lemos o texto de Miqueias 6 e 8 e lá diz que então que o Senhor, ele exige isso de nós. Então que nós sejamos justos, né? E sejamos justos em tudo. Na criação dos filhos, dentro da nossa casa, na empresa, onde quer que seja, que você seja justo, que você seja fiel, que você tenha fidelidade, né? Porque os seus filhos estão te observando. Então que você seja fiel a Deus acima de tudo. Seja fiel dentro da sua casa, seja fiel com seu cônjuge, seja fiel com seus filhos, seja fiel à sua igreja, fiel ao seu pastor, porque isso agrada o coração do Senhor, e que o Senhor exige que nós sejamos humildes, né? E aí então você reconhecer o seu erro, pedir perdão, aprender com outras pessoas, aprender com seus filhos, é algo sim que alegra o coração do Senhor, e nós conseguimos aí prosseguir para a criação dos nossos filhos, para a estrutura da nossa família, e conseguimos blindar aí a nossa família dos ataques do mal, porque o inimigo está a todo tempo querendo uma brecha para entrar na sua família, porque a intenção dele é destruir sua família. E nós temos o ouvido sensível à voz aí do Espírito Santo, a gente consegue cercar a nossa casa, a nossa família, e eu sei que o Senhor tem algo realmente grande para a nossa família aí, para nós anunciarmos o reino dos céus aí.
creio que nessa noite temos chaves aí poderosas para o desenvolvimento da nossa família, para o crescimento, né? Falamos a respeito aí de obediência, né? Inclusive até houve uma ação no Ministério Infantil a respeito das crianças falarem o que elas aprenderam sobre obediência. Eu creio que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando hoje e nós sabemos diferenciar também o que é obediência e a responsabilidade. É importante a gente ter isso fixado. Eu quero que você guarde isso no seu coração mesmo. E mais do que isso, aplique dentro da sua casa, né? Aplique com seu cônjuge, aplique com seus filhos e guarde isso. Por isso que eu creio que hoje nós recebemos poderosas ferramentas aí para nós aplicarmos na nossa vida. Inclusive, falando a respeito de obediência, o Ministério Infantil aqui da nossa igreja, Zaf Kids, eles promoveram uma atividade com todas as crianças a respeito da obediência. O que é obediência? E nós relatamos isso aqui, que é algo tão importante, e para nós não esquecermos a diferença entre obediência e a responsabilidade. Eu creio que se a gente guardar isso, fixar mesmo, vai ser muito importante para criar essa cultura dentro da nossa casa. Então, guarde isso no seu coração, guarde isso e aplique isso dentro da sua casa, junto com seus filhos, que você consiga fixar mesmo isso, que a obediência, ela é a submissão a uma pessoa, e a responsabilidade, ela é submissão a um princípio. Então tenha esse princípio, projete esses valores para o seu filho, e ele vai ser um filho responsável. Ele vai ser um filho mais que obediente, ele vai ser um filho responsável. Amém. E hoje nós queremos lançar um desafio para vocês. A cada uma crítica que vocês fizerem aos seus filhos, que vocês façam 3 vezes a mais um elogio, né? 3 elogios em cima da crítica, para que vocês criem um hábito de elogiar os seus filhos. Então fica aí o desafio para vocês. Amém? Eu tenho certeza que a atmosfera da sua casa vai mudar. E eu quero lançar um desafio maior ainda. Fale com o seu cônjuge, elogie ele também. Elogie do mais velho ao mais novo dos seus filhos. Elogie seus pais. Honre a vida deles. E eu tenho certeza que a atmosfera da sua casa e da sua vida vai mudar. Amém. Eu quero aqui agradecer de todo o coração, pastor André, pastora Thaís, são realmente amigos. E obrigado por atender o nosso convite e estar aqui compartilhando conosco aí as experiências e aquilo que o Senhor tem falado ao coração de vocês. Deus abençoe. Então, espero que essa mensagem, esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha abençoado a sua família, que você possa então compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com outras famílias, se inscrever no canal da nossa igreja, né, Igreja Zaf, e compartilhar aí as mensagens que estão sendo ministradas, e eu sei que vai ser bênção para a sua vida e para toda a sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.